Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem sentar-se, meus amados. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos logo cedo, num domingo, adorando a Deus. Muito obrigado ao pastor Beto, ao Moisés, ao Moa, pela oportunidade de estar aqui, mais uma vez trazendo uma porção da palavra de Deus. Em tudo entre nós, primeiro seja glorificado e engrandecido o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 4, leremos alguns versículos. Colossenses, já bem no final das Escrituras, em média página 1800 do Novo Testamento, capítulo 2, a partir do verso 4. Amém, amados? Dizem assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expõe publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, colocando-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? As quais coisas todas perecem pelo uso,
segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém? Como todos os textos bíblicos, esse é muito bonito, e como toda a palavra de Deus, atualizada a anos-luz da nossa imaginação. O que pode estar sendo planejado hoje e ser amanhã lançado, a Escritura já está à frente dele e diante dela já é obsoleto, atrasado. Colossos, uma cidade a 160 quilômetros em média de Éfeso, recebeu a palavra provavelmente quando Paulo esteve por 3 anos em Éfeso, levando a palavra de Deus, constituindo ali igreja, ensinando. É bem provável que houve essa expansão e surgiu em Colossos, uma cidade importante da época, uma igreja. Também Epáfras, o representante da igreja, ensinou a palavra de Deus conforme o que o apóstolo Paulo havia ensinado e conforme os ensinamentos de Jesus, que eram o foco do apóstolo Paulo. A igreja tomou corpo, cresceu e começou a sofrer algumas ameaças de oportunistas, com alguns ensinamentos perigosos que causava confusão, distorcia a verdade e com isso minava a fé dos irmãos. A igreja em Colossos tinha muitos judeus convertidos. Estes vinham com tradições fortes da lei e com dificuldades de se desvencilhar das mesmas, como também muitos gentios que vinham de sincretismos religiosos terríveis ali na época, e todos tinham que unirem-se, estarem com um único foco de crescimento e absorverem a verdade de Jesus Cristo. É muito difícil você romper paradigmas, tradições. Estas são importantes, sim, porque elas nos levam aos marcos, elas nos levam às bases que precisamos ter. As tradições familiares também, elas nos incorporam com um conjunto de valores e princípios exatos. Espiritualmente também, quando preservamos boas tradições no aspecto de conceitos, de valores, isto enobrece a nossa vida espiritual, transforma ou traz uma aparência ainda mais próxima ao caráter de Cristo na nossa conduta. Mas quando estas tradições, estes rudimentos, são apenas externos e cobrados com muita veemência por nós mesmos ou pelo local, pelo sistema que podemos estar envolvidos, isso se torna perigoso. Espiritualmente, até uma religiosidade. Passamos a ir à casa do Senhor ou a ter uma conduta diária na nossa vida, regrada por condições externas, gerando até uma certa hipocrisia. As pessoas podem nos conhecer ou nos reconhecer pelas tais tradições, mas quando somos nós, somente nós e nós mesmos, e a consciência é aguçada ou convidada por nós mesmos a uma reflexão, nós vamos ver que aquilo ali é uma aparência, o que nem bem faz, gerando até possíveis enfermidades físicas, emocionais, espirituais, porque há uma duplicidade na conduta. Então, estes irmãos precisavam libertar-se destas situações, como também nós precisamos ser crentes verdadeiros, transformados por dentro
e automaticamente a transformação interna gera uma conduta externa verdadeira, sem nenhum tipo de sombra ou mentira, ou até um termo pesado, hipocrisia na realidade que vivemos. Os outros, que vinham de várias formas de expressão religiosa, também precisavam enquadrar-se e dar atenção à supremacia e à centralidade de Jesus Cristo, agora na vida deles. Então não podiam mais ter nenhum tipo de contato com uma outra forma religiosa de adoração, de conduta. Os valores precisavam enquadrar-se com a palavra, para que verdadeiramente o efeito da cruz de Jesus Cristo fosse feito e surtisse com atitudes e com uma vida leve, agradável e feliz na conduta destes irmãos. Então imaginem estas duas classes de pessoas, agora precisando tornar-se um corpo, estarem ligadas em Jesus Cristo, passam a sofrer perseguições, ou até mesmo surgem ali oportunistas e tentam camuflar ou dizer aos mesmos que ainda poderiam permanecer praticando alguma falha, porque isto não tinha nada a ver, ou que a conduta externa não era observada por Deus, e que continuassem com estas práticas. Então, teorias do humanismo, filosofias sutis, como disse Paulo aqui, uma coisa, quando é associada à sutileza, ela está nos mostrando uma maneira meia que camuflada e aparentemente boa de se interpretar um texto ou de se ter uma forma de expressão e de vida. E isto é um perigo, e sutileza é uma das maiores armas malignas, inclusive nos nossos tempos atuais. O adversário sempre usando-se das suas formas, porque ele é especialista em reciclagem. Quando nós falamos em reciclar, nós falamos em ajustar um produto já usado, transformando ele em algo novo, mas a essência do mesmo não vai mudar. Isso é um perigo, e o inimigo é especialista em reciclagem. Jesus mesmo disse que não se deita vinho novo em odre velho. Então é um perigo para a nossa história, nós precisamos sempre estar atentos às formas de atuação do maligno. Esta palavra foi escrita há alguns milhares de anos atrás, mas ela é extremamente atual se nós nos colocarmos aí para entendermos o que Deus tem para a nossa vida. As reciclagens que o adversário vai fazendo de um mesmo produto que ele oferece, modernizando o mesmo, colocando uma capa ou atrativa, mas que no fim são armas antigas com as quais ele vai minando a fé de muitos cristãos. Então, estes homens usando-se também, já naquela época, deste recurso, provocavam alguns problemas na igreja. Um mecanismo maligno no sentido espiritual, enganando com a embalagem, com uma conversinha fiada, mas que o exterior era muito bem planejado para que as pessoas caíssem e tornassem-se presas daquela condição ali. Paulo recebe a notícia que estes irmãos passavam por este problema difícil, por teorias, filosofias e outras oportunidades de conhecimento que tiravam a centralidade e a supremacia de Jesus Cristo, diziam ser desnecessário algumas coisas serem feitas ou cumpridas, traziam um Deus liberal, com uma teoria voltada à carne,
você pode fazer o que quiser, não vai te trazer nenhum tipo de problema. Os prazeres carnais, eles podem serem sentidos de todas as maneiras que você achar bom, e isto não traz nenhum tipo de efeito na sua condição espiritual. As tradições também entravam em atrito, porque alguns irmãos judeus tinham certa dificuldade de assimilar que os sacrifícios externos, que eram demonstração de pedido de perdão, e que este pedido de perdão direcionado a Deus, ele era momentâneo, como no Velho Testamento nós temos os exemplos. Estes irmãos também tornavam-se presas fáceis, porque com a mente confusa, diante de várias oportunidades e várias propostas trazidas ali por oportunistas, homens muito bem capacitados para tal, eles pensavam também que poderiam estar falhando caso não cumprissem estas ordenanças. Como disse aqui Paulo, a circuncisão, que era uma demonstração de que havia uma condição carnal sendo levada a Deus como um sacrifício, e isto trazia até para a família uma condição de respeito, porque o menino era circuncidado ao 8º dia, cumprindo todo o projeto da lei. Agora Paulo diz assim que a nossa circuncisão é espiritual e que nós precisamos ficar livres de todos os prazeres da carne que não estão correspondendo ao que a Bíblia nos permite. E isto é uma circuncisão, e o efeito da mesma, agora no sentido espiritual, é o que nos conduz a verdadeiros filhos de Deus, transformados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Agora você imagine a confusão que havia ali naquela igreja. Paulo preso em Roma, esperando ser julgado por César, recebe a carta levada por Tíquico a ele e traz aos irmãos conselhos, ratifica aos irmãos que eles não poderiam mudar de forma alguma, e com isso ele dá oportunidade a estes irmãos de fazerem uma autoanálise interna e verem que não poderiam de forma alguma ceder a estas pressões externas, porque estas sim comprometeriam a vida espiritual e poderiam sim fazer com que o efeito do sangue de Jesus Cristo na vida deles fosse totalmente contrário à realidade, ou até mesmo perdessem a vida no sentido espiritual, sendo condenados à perdição eterna por terem cedidos a estas pressões aí. Em todas as épocas, ser crente em Jesus Cristo não é uma condição simples e fácil na nossa postura na sociedade, porque nós sempre vamos confrontar o pecado. Sempre vamos confrontar o mundo. E precisamos ser diferentes. E diferentes inseridos no meio do mal. Sobressair-se aí não é uma prerrogativa simples e fácil. Precisamos do auxílio do Senhor, sim. Diuturnamente, este auxílio deve ser reforçado com oração, súplica. Todos os dias precisamos passar pelo pé da cruz e deixar ali os vestígios do nosso velho homem, porque ele, de uma forma terrível, tenta ressurgir dentro de nós,
porque ainda não estamos num corpo glorificado, ainda estamos num corpo corruptível, mas com o nosso Jesus nós teremos o prazer de sermos transformados num corpo incorruptível. O nosso auxílio supremo é o Espírito Santo de Deus, porque ele até geme e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, o que talvez nem mesmo eu sei, porque Tiago nos diz que nós não sabemos orar. E é uma realidade. Outra coisa, ele trabalha na base da prevenção. O nosso amanhã está escrito detalhadamente nas mãos do Senhor. Eu posso ter planejado e devo ter planejado, porque como crentes precisamos ser organizados. Mas o Senhor sabe detalhadamente o que está previsto para mim amanhã. E o contato com o Espírito Santo também me dá a prevenção e o preparo. Davi disse assim, numa oração antes de ir à guerra: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro. Aí ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas na guerra nós faremos menção do nome do Senhor. E no nome do Senhor levantaremos a bandeira da vitória. Aleluia! Hoje é uma manhã preventiva para a nossa semana. É uma oportunidade de sermos renovados, motivados, edificados, de mudarmos através de uma autoanálise. Eu amo quando Paulo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele queria dizer, olha, não julgue o outro, primeiro veja você. E quando nós nos submetemos a isso, e conseguimos admitir as falhas, isto é deixado aos pés da cruz, e a estrutura do homem novo, da nova criatura que está em Cristo, cada dia vai tornando-se mais forte, verdadeira, e os confrontos com as trevas parecem até mais amenos, porque nós temos base, estrutura. Paulo então traz aos irmãos até uma palavra de prevenção, de ratificação naquilo que tinham ouvido, para que eles não cedessem a estas pressões e continuassem firmes naquilo que tinham recebido. No mesmo texto ele diz assim, lá em Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor e também vos anuncio. Ou seja, ele recebeu de Deus e sem nenhum filtro humano, ele anunciou. Eu não posso filtrar a palavra de acordo com o que eu quero viver. Ele acabou de dizer aqui, estes homens trazem oportunidade de você viver ao bel prazer. Como se Deus quisesse só o coração. Isto é uma mentira terrível do mal. Porque se verdadeiramente eu entregar o meu coração, todos os demais membros e órgãos automaticamente estarão afinados com a cruz. Mas quando eu passo a me enganar e dizer que ele quer só o meu coração, ou que ele conhece o meu coração, e ele conhece mesmo o meu, o seu, o nosso. E neste determinado momento, independente da quantidade que estamos aqui, ele distingue individualmente cada um de nós. Isto é lindo. É a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus sobre tudo. O que os oportunistas ali, gnósticos, queriam minar do povo, através da sua doutrina, levando as coisas mais para o lado humano e tirando a centralidade de Deus.
procurando, através de estudos da ciência, tirar raciocínio e explicação para o universo e para o que Deus fez. Quando nós estamos com o nosso coração firmados de verdade no Senhor, a nossa fé estruturada verdadeiramente em Deus, a nossa conduta é diferente. As pressões do mundo, elas podem até serem mais intensas, porque elas terão dificuldade em nos abalar. Paulo, ele refuta de forma veemente, clara, objetiva, sem filtro algum a verdade, e diz aos irmãos: olha, vocês precisam tomar cuidado para não caírem nestes enganos, falsos ensinos, dissimulados, totalmente fora dos padrões verdadeiros, porque a verdade trazida a vocês, aquilo que aprenderam, e que estas ervas daninhas, estas ervas daninhas aí, querem migrar a graça de Deus em vocês através de Jesus Cristo, não podem entrar na igreja de forma alguma. Não entrando na igreja, a minha casa também é uma igreja, é a extensão da casa do Senhor, e a casa do Senhor é uma extensão da minha casa. Quando isso está unido, a base, a estrutura e a célula máter da sociedade, que é a família, é inatingível por estes valores deturpados de acordo com os ensinos por aí. A preocupação de Paulo era essa: que os irmãos tomassem cuidado, que não cedessem às pressões, e que tivessem a certeza absoluta que Paulo, não estando com eles aí de forma pessoal, era um intercessor, alguém que orava por eles, que tinha boa intenção de ajudá-los. Dificilmente nós aceitamos conselhos que confrontam aquilo que pensamos ou aquilo que nós planejamos, idealizamos. Ou eu estou enganado? Com a palavra não é diferente também, não. Nós queremos que Deus fale e faça do nosso jeito. Não queremos ceder à vontade do Senhor. Começa por mim. Até quando vamos pedir a alguém que ore por nós, isso não é errado, mas eu não posso esquecer que eu também devo e posso orar, e que há autoridade de Deus também na minha vida. Mas nós temos os nossos irmãos que nos ajudam, intercessores, amigos, companheiros de oração, e um cordão de 3 dobras é mais difícil de ser rompido. Mas até quando pedimos, nós já vimos com um plano. E nós queremos que Deus confirme aquele plano. Quando tiramos a palavra, se disser o cavalo prepara-se para a batalha, mas do Senhor vem a resposta. Mas você está lá, instigado por batalhar, por falar, por se defender. Ah, não é Deus não, isso aí é a canaida. Aí nós vamos tirar outra palavra, eu estou enganado. Até ouvirmos o que queremos, podemos nos iludir, entrar numa guerra desnecessária. Lá atrás, irmã, minha querida, você tem uma blusa com alguns detalhes abstratos. Está lá na ponta, eu quero que faça aqui assim. Lá, a última, lá na ponta. Isto, você mesmo. Hoje é dia de saúde para a sua história. Amém?
Estás aí, nova, mas o Senhor diz dentro de mim, é um milagre a minha serva aí ainda. O organismo da minha serva está funcionando de uma forma totalmente desorganizada. Predisposição a dores, digestão comprometida, lentidão intestinal, sangue tendo probabilidade de estar mais grosso do que deveria, comprometendo a circulação, canseira, dores pelas costas, porque o pulmão está sendo muito exigido. Mas você avise a minha serva que hoje é dia de vitória. O Senhor reúne especialidades no céu e está trazendo vitória a você. Deus está normalizando o teu metabolismo, Deus está normalizando a viscosidade do teu sangue, Ele está dando ordem para que a circulação e a oxigenação nele também, nas veias internas, não sou médico, se normalizem a partir de agora. Você vai notar a qualidade de vida melhor, você vai notar que está desinchando e o nome do Senhor vai ser exaltado na sua história. Amém, minha querida? Louvado seja o Senhor Deus. Louvado seja o Senhor Deus. Paulo bate de frente, sem medo, sem duas palavras, sem titubear, confrontando aqueles homens e alertando a igreja. Aí me chama a atenção que ele diz assim, olha, cuidado, para não ser presa fácil. Ele alertava a todos sobre a autoconfiança. Em muitos momentos, é a irmã Ruth aqui. Deus está trazendo saúde à senhora hoje também. Deus está fazendo um movimento bem especial em todos os nervos e músculos da senhora. Serva de Deus, a irmã tem a sensação de estar inflamada. E não saberia me dizer, ou ao companheiro, se dói ou não dói, se arde ou não arde. Até as articulações comprometidas, dificuldade para enxergar estando com os óculos, dificuldade às vezes para andar, para firmar o organismo e começar o dia. Mas o Senhor nosso Deus diz assim, diga à minha serva que eu sou o neurologista dela hoje, que eu sou o reumatologista dela hoje, e que eu estou curando a minha serva, e que ela vai perceber que o organismo dela voltará a funcionar normalmente. Isto também, serva de Deus, não passa de uma guerra e de uma tensão emocional que os últimos 2 anos trouxe à irmã. E isto não está associado a esta condição difícil que o mundo atravessou, não. Está associado a situações de ordem pessoal, a guerras espirituais que a irmã entrou para guerrear e que tinha que entrar, e que tornou-se debilitada, inclusive no físico. Há uma decomposição na absorção das vitaminas quando a irmã se alimenta, porque ficou tudo virado de ponta cabeça. Mas a mão do Senhor Deus estendeu-se esta manhã. A irmã vai levantar firme, vai perceber saúde, e o Senhor manda eu te dizer que Ele ainda continua o Deus das causas impossíveis, e que Ele está tomando uma história nas mãos, está tomando uma causa nas mãos esta manhã, e que a irmã vai tremular a bandeira da vitória, dizendo que Ele foi juiz e advogado numa causa impossível. Vai, inclusive, trazer à casa do Senhor uma dádiva, um voto, e o nome do nosso Deus será exaltado nisso aí. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Não se torne presa fácil, Paulo queria dizer. Dependência, alerta,
Não se engane com a autoconfiança. Instintivamente, à medida que nós vamos tendo dias ou anos na casa do Senhor, e alguma experiência, algum privilégio que Deus pode nos dar, nós vamos deixando de orar como orávamos, ou eu estou enganado? Algumas experiências são fundamentais, sim, mas elas se tornam como um escudo. Eu já passei por isso e saí vitorioso. Já passei por aquilo e saí vitorioso. Glória a Deus por isso. Mas se não ficarmos alerta, isto gera uma autoconfiança. E aí a gente até fica querendo tornar-se um pavão espiritual, né? Só não enxerga o pezinho feio. Não é assim? Lindo a ave. Eu vi outro dia em Piracicaba, lá num parque, linda a ave. Mas o pezinho do bichinho, assim somos nós, no sentido espiritual, o pavão. Me perdoe aqui, Beto, e aos demais, isso não é doutrinar, porque eu não sou o pastor da igreja. Mas nós nos achamos até superiores aos outros. E aí o probleminha, como pode, né? Eu já passei por isso, e ele está chorando por uma coisa tão banal, que não leva a nada. Ou eu sou fulano, Deus já fez isso por mim, ou já me usou. A autoconfiança na condição financeira, eu não preciso de ninguém, ou eu tenho o meu salário, ou eu já tenho meus bens, já fiz o meu pezinho de meia, o que não é errado, muito pelo contrário. E achamos que isto vai nos aproximando de Deus, subestimamos as sutilezas do adversário. E Paulo dizia aos irmãos, todos, alertas, não tornem-se presas fáceis, não esquecendo o que verdadeiramente aprenderam. Porque eles vêm com filosofias, pensamentos. Se você parar um pouco, você vai dizer, e não é que o camarada tem razão? Aí quando você olha para a palavra, o versículo está isolado do contexto, ou a Bíblia está na contramão daquilo, mas é um problema que está inserido na sociedade. E Paulo dizia, cuidado com a autoconfiança, para não tornar-se presa fácil. Mesmo que corporalmente o Senhor não esteja conosco, espiritualmente Ele está conosco e devemos andar nele. Aí ele coloca o verbo em ação, no gerúndio. Andai nele. Andar em Jesus Cristo. Não se desviando nem para a esquerda e nem para a direita, mas como diz o sábio escritor aos Hebreus, olhando para ele, autor e consumador da minha fé. Imutável foi ontem, é hoje e é eternamente. Se ele é imutável, todo o seu conjunto de valores e princípios trazidos pela palavra, o que era pecado, continua pecado, vai continuar pecado amanhã, vai continuar quinta, sexta, enquanto ele não voltar, vai continuar pecado, porque ele não tem meio termo, então andai nele. Enquadre-se aí, Francisco, vai, espreme e anda nele. Porque não tem como ter acordo. Não há condições
das trevas ter acordo com a luz. A palavra de Deus nos diz isso. E Paulo dizia aos irmãos: fortalecidos nele, mantenham a fé que receberam. Há um louvor na harpa, é o hino 186, que diz assim: pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. A fé. Paulo diz que o justo viveria pela fé. Eu não vejo Jesus Cristo, não fui ao céu ainda e, por enquanto, também não quero ir, e nenhum aqui quer, e eu tenho certeza disto, porque viver é bom, mas eu preciso acreditar e nesta fé eu preciso ir avante. Seguro, mantendo o que eu recebi do Senhor. Eu tenho fé que Ele está do meu lado. Venha o que vier. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci. Eu estou do seu lado. Você também vai vencer. E Ele vai nos empurrando. Deixe que passe cada dia o seu mal. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos, as misericórdias se renovaram todas as manhãs. Vamos lá, meu servo. Vamos, anda reto em mim. E Paulo dizia: confirme a tua fé. Não aceite nenhuma balela que agregue a mesma, nenhuma filosofia, ou não mantenha nenhuma tradição que compromete a mesma, usurpando o valor do sangue, mas mantenha ela firme. E Paulo continuava, dizendo aos irmãos: agora a nossa circuncisão é espiritual. A minha carne foi lançada diante da cruz. E cada gota do sangue me garantiu a vitória. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho condições de vencer os ímpetos que ela venha trazer, ou me convidar a tal, com prazeres momentâneos, ou até mesmo na condição do caráter, porque tudo que está associado à carne é levado à orgia de forma sexual. Não! Mentira também está associado à carne. Mau caratismo também está associada a forças carnais que não foram levadas levadas à cruz do Calvário para serem sanadas. Ou seja, eu consigo vencer os meus ímpetos. Eu consigo trabalhar com honestidade. Eu consigo me enquadrar naquilo que Deus preparou para mim como recurso mensal. Eu não preciso sentir-me menor, viver endividado, para estar de acordo com o sistema que a sociedade propõe ou oferece. Não! A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então eu venço estes ímpetos do consumismo, também as amizades comprometedoras. Eu venço o meu falar. E principalmente, eu coloco na cruz os meus pensamentos para que eles não desçam ao coração e tornem-se em atitudes. Aí entram também, e principalmente, as condições de ordem carnal, nas distorções sexuais, enfim. E Paulo dizia isso aos irmãos: sepultados com ele, através do batismo, meu velho homem ficou lá na água. Sepultados com ele, ressuscitamos pela fé que temos nele.
nascemos de novo. Nicodemos, o que eu devo fazer, Senhor, para herdar o céu? Nascer de novo. Nasci de novo. Não era mais aquele Francisco, e sim agora é outro, fortalecido em Jesus Cristo. Ei, moço, você tem uma jaqueta escura? Está do lado de um ancião que tem aqui uma máscara. Eu só estou distinguindo. Ela é só um detalhe para o rapaz ser observado. Eu quero que levante a mão ali. Você chegou num momento de descrença total. Não é em mim. Aqui, na possibilidade da misericórdia de Deus renovar-se. Para nós dois aqui, não. Mas tão novo. Decepcionou-se tanto, inclusive no sentido profissional financeiro, tomou prejuízos, iludiu-se com palavras humanas que não se cumpriram, foram formas de te prender para que você desse continuidade a projetos. Hoje está absolutamente insensível internamente, não à palavra, insensível internamente, às vezes a si mesmo, desacreditado, e assim, bom, agora eu vou levar. Vamos lá, vamos ver aonde vai dar. Sonhos engavetados, no aspecto de sentimentos decepcionado, machucado, sentindo-se traído, nada aqui seria na conotação conjugal, sentindo-se traído, mas Deus, Ele diz a mim que Ele vai trazer um processo de cura à tua condição emocional esta manhã aqui. O Senhor vai te ajudar a redescobrir você dentro de você novamente. Redescobrindo você novamente, apesar de novo, você vai lá, vai ressuscitar os sonhos, o Senhor vai dar possibilidades a você, e estes sonhos serão colocados em práticas no sentido profissional, financeiro. As decepções ficarão para trás, os que provocaram certas decepções ficarão assustados com a forma de Deus engajar-se na sua situação. Deus vai mudar os teus valores e conceitos aí que foram deturpados ou abafados com esta decepção, vai te dar fortaleza na palavra e haverá um grande momento de vitória e o nome do Senhor exaltado na sua história. Amém, meu querido? Louvado seja o Senhor. Paulo continua dizendo assim: mortos no pecado, vocês não tinham valor algum. Circuncidados ou não, viviam uma mentira. Mas Ele vivificou, deu vida novamente a vocês. E força, e autoridade, para acreditarem que os pecados foram perdoados. Você pensa que o adversário, eu não vim aqui dar ibope para ele. Não, de forma alguma, maior é o Senhor conosco. E Paulo acabou de dizer que o Senhor, Jesus Cristo, está acima das potestades e principados. Que isso fique bem claro. Que não é tudo que é demônio também, não. Tem hora que é a gente e põe a culpa nele. Então, para ficar claro a situação aqui. E é fácil. E como ele é sujo, tudo que é sujeira ele pode levar a culpa mesmo. Mas maior é o Senhor. Então, sabe o que ele gosta de fazer? Incutir na mente de pessoas, como eu disse no início, o tal do nada a ver. Sim. Com isso, ele cauteriza a consciência. Cria uma barreira para a verdade do Espírito. Aí a pessoa continua na vida do pecado, instintivamente, sem saber o que está fazendo mais. Só que ele é especialista, depois que tornou-se a presa dele, em mexer com a consciência. Quando Hebreus nos diz que até a consciência pesada foi levada na cruz do Calvário.
Então ele mexe com a consciência da pessoa. E a pessoa mesmo começa a achar que Deus não a ama, que para ela não tem jeito, absorve tudo aquilo. Pode até passar por tratamentos terapêuticos, o que não é errado, para ajudar a desvencilhar-se daquilo. Passa por processos de libertação, também não é errado, para ajudar. Mas ele não consegue sentir-se perdoado por Deus, porque o adversário faz com que o velho homem dele seja sempre uma tela grande na memória. Mas você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo, você fez aquilo. Ou você faz isso, você pratica isso. Ou eu estou enganado? Uma artimanha terrível. E Paulo avisava aos irmãos, para eles terem convicção e certeza, que em Cristo eles eram novas criaturas, que todas as religiões que serviam com as suas maneiras de adoração, todas aquelas tradições que eram costumes para levarem-se diante de Deus como o perdão momentâneo do pecado, não eram mais necessárias e que eles precisavam sentir-se perdoado. E isto seria uma condição para que até os outros recursos oferecidos por Jesus Cristo fossem melhor assimilados de forma interna. Não permita que a tua mente esteja vulnerável ao adversário para acusações. Porque ele é especialista em acusar. Usa até pessoas. Mas você? Ou então, mas fulano, há 10 anos atrás você não conheceu ele. E o poder transformador da palavra, onde está? E a pessoa vai cedendo. Realmente eu não tenho jeito, ou para mim não tem jeito, ou Jesus não me ama. Há um louvor que diz, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. É inexplicável. O amor de Deus para conosco. Até um louvor. Aliás, eu vinha vindo para cá e parei no farol, tinha uma igreja cantando Inexplicável o Amor. Eu não lembro a melodia agora. Você lembra aí, Dani? Eu não lembro a melodia. Linda. É um hino aí da atualidade. Paulo dizia, vocês são perdoados. A cédula, a dívida que havia contra vocês, cravada no Éden através do pecado, eles cederam às pressões do adversário e quiseram ter o conhecimento do bem e do mal. Isto gerou uma cédula que também contra nós era visível. Ele tirou, pagou na cruz do Calvário com o sangue vertido. A minha dívida e a sua com o pecado, Jesus pagou na cruz do Calvário. Eu me tornei pecador redimido, diuturnamente sempre ratificando, lutando diuturnamente contra o velho homem. Mas eu me tornei, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. Ele vai sempre dizer, você está me devendo, mas ele está repreendido na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque na sua astúcia ele não poupou Jesus Cristo, a autoconfiança dele. Mas o Senhor não deu vazão e lugar às suas propostas, e foi e rasgou a cédula que tinha contra nós. Despojou os principados e potestades, expondo tudo de forma pública,
vituperado, flagelado, Jesus sofreu por nossos pecados. A vergonha da cruz, que eu digo todo dia, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O mundo rejeitando, com repulsas terríveis, porque você está mantendo o padrão da palavra. Mas você, com a cruz, nós com a nossa cruz na mão, sofrendo por amor de Cristo, indo após Ele como pescadores de homens, e seguros que receberemos o despojo que Ele conquistou na cruz do Calvário através da morte. Cédula rasgada. E Paulo continua. Ninguém vos julgue pelas tradições do comer, do beber, dos dias de festa que haviam, porque são símbolos, eram na época, inclusive, prenúncios desta morte de Cristo na cruz do Calvário. Como as pessoas gostam de julgar pelo que vem. E como alguns mantêm a hipocrisia de não fazer isso ou aquilo, mas por dentro estar com o coração apodrecido. Eu estou enganado. Mas julgo o outro. Ele usa terno bege. Ele não toma Coca-Cola. Ela cuida muito do corpo, muito vaidosa. Mas quando ele bate a cabeça no travesseiro e se permite ser sondado, e isso começa por mim, viu? Pelo Espírito Santo, aí ele vai ver que o olho nunca foi convertido, que os pés nunca foram convertidos, que as mãos, que a boca, a língua nunca foi convertida, porque está debaixo de uma maledicência terrível. Mas ele está preocupado com o outro e a sua forma de portar-se. Que Deus nos guarde disso, irmãos. Era o que Paulo dizia aos irmãos. Não se permita ser dominado pelo prazer momentâneo. Fuja dele. Todos nós estamos ligados à cabeça Jesus Cristo. Com isso, muito bem organizado, com as nossas juntas e medulas providas do seu sangue. Ou seja, ele queria dizer, espiritualmente nós não somos desengonçados. Os anos vão passando, né? Aí você levanta de manhã e tem que pedir ao Senhor, me ajuda, Deus. Faz os ossos, os músculos entrarem no lugar aqui. E às vezes saia capengando, não é? Não sabe nem onde tem dor. Aqui, olha, do lado da Dani ali. Deus me mostra. Eu não vou te expor, porque nós não servimos um espírito expositivo, né, que expõe a falha do outro. Aí eu ia contradizer a própria palavra agora. Mas eu não posso sublimar. Deus me mostra claridades nos teus dois ouvidos. São claridades que provêm do céu, é óbvio.
E elas têm o formato como se fossem desentupidores. E elas fazem pressão nos seus ouvidos. À medida que fazem pressão, elas expurgam e retiram, fazendo um grande movimento na sua mente de palavras ouvidas, de autoflagelação, autocomiseração, de instabilidade emocional e espiritual. O nosso adversário, ele queria mesmo te enlouquecer. Você diz, Deus, eu vou enlouquecer. Até dói a cabeça, se sente desconjuntada, e em algum momento parece que está ouvindo vozes do além mesmo. É uma guerra espiritual. Sombras durante a noite, pesadelos, eles às vezes nem acontecem no físico, é espiritual. Mas estes desentupidores do céu irão tratar a sua mente espiritual esta manhã. O Senhor está trabalhando com libertação na sua história. Você vai passar a dormir a partir de hoje. Você não sabe o que é dormir já faz um bom tempo. Você sabe é ouvir barulhos e viver uma guerra. Se subestimar, e o adversário em algum momento foi ousado em dizer, dê jeito você mesmo. O Senhor foi te guardando e te protegendo. Isto tudo tem a ver com decepções de ordem sentimental fortíssimas. Mas esta manhã aqui é uma manhã de página virada. Você, forma de falar, jogou ele lá contra a parede e diz assim, Deus, se o Senhor me ama de verdade, se o Senhor quer que eu viva, e diz que a tua palavra vai fazer alguma coisa em mim, muda isso aí, porque eu não suporto mais a dor de cabeça, principalmente, que provoca esta guerra. E Deus está te dando vitória hoje. Você vai dormir, você não vai ter mais ânsia de vômito, você tem ânsia de vômito, boca amarga, boca seca, você tem os pés que doem e ardem, dificuldade às vezes de firmar o calcanhar no chão. Isto é psicossomático, no sentido espiritual, o físico todo está abalado, aleluia, mas o Senhor te dá vitória esta manhã aqui. E há de ser exaltado o nome dele nisto aí. Ali de braço cruzado, lá com a camiseta listrada. Faça assim, meu querido. Isto. Ele cuida do teu amanhã. E cuida muito bem. Tenso, preocupado, passando por um processo de injustiça, sem idade mais para concorrer como poderia concorrer no mercado, tudo olhando no sentido do mundo aqui. Porque para Deus, se ele quiser abrir uma porta agora, pode ter 70 anos, ele abre e acabou. E ele abre porta boa, não é? Mas o sistema, o que nós vivemos, colocando a coisa na realidade, porque o irmão está com o pé no chão. Preocupado, angustiado, Deus tem te dado livramentos de infarto, porque o irmão tem sentido dores no peito, dores na nuca, sensação de, como que fala, de tontura em algum momento. O Senhor Deus está curando o teu coração agora, fazendo um movimento muito especial. Deus está tratando do seu estômago, que formava-se uma úlcera, por isso muita dor abdominal. Deus está tratando, e Ele manda eu te dizer que Ele está, de olho em tudo, e que Ele não te deixará à mercê da vergonha, que Ele não te deixará na velhice abandonado, é a forma mais rústica de expressão, que Ele tem uma surpresa e uma porta, porque conhece a tua sinceridade com Ele, e que Ele há de ser louvado na sua história, e não vai passar 3 meses sem Ele te dar um sinal. Eu sou fiel, meu servo, descansa. Amém. Deus está me mostrando o vaso. É a Tânia. Não há nada, vai pensar que é ela, mas não é ela. De vez em quando ela fala no WhatsApp, vaso, vaso. Um fica falando assim para o outro, parece tudo doido, né? Uma vez por ano ela fala, tá tudo bem aí? Tânia, Deus está me mostrando o seguinte, como se fosse a placa de um ferro, colocada na região abdominal sua, principalmente
Aí você está ao contrário meu, né? Do lado direito, aqui assim, olha, do lado direito, a placa do ferro queima por dentro. A placa deste ferro do céu está queimando gordura no seu fígado esta manhã. Não tem cura gordura no fígado. Para medicina, não. Mas para Deus tem. O hepatologista do céu chegou aí e operou um grande milagre de cura. Ele vai dissolver esta gordura do fígado. Ela comprometia. Ela te deixaria dependente de um medicamento diário. Ela te provoca dor de cabeça, náusea, boca seca, boca amarga, sensação às vezes de sangue. Na boca não tem sangue. É só aquele gosto, aquela coisa ruim. Mas chegou agora a mão do Senhor com cura. E o nome do nosso Deus será exaltado na sua saúde aí. Paulo ratificou aos irmãos que agora, este corpo desconjuntado que o pecado nos traz, cresce diariamente em Deus e está provido dos recursos espirituais necessários para não estar todo desconjuntado. Por isso que ele diz assim, ainda que o meu corpo externo se corrompa, o meu interior renova-se diariamente. Ou seja, eu posso levantar de manhã e precisar ir lá na UBS para Esther me acudir, mas espiritualmente, por dentro, eu estou bem e seguro que o Senhor é conosco ou é comigo. Porque eu estou ligado nas juntas e medulas que ele sonda com a palavra dele, eu estou ligado com ela no céu. Então eu posso ir lá e pedir socorro para Esther. Mas espiritualmente a situação é diferente, tanto minha quanto dela, que pode vir a me socorrer, como já me socorreu um dia. Eu senti uma dor de cabeça, deixei a criança na escola, aqui na Renovo. E falei, vou passar lá. Quando eu cheguei, o médico queria me internar. Ele não internou porque Deus primeiro não estava escrito isso, e depois porque ela veio. Mas minha pressão, Beto, estava 19/12, e eu sentia só uma dorzinha de cabeça. Aí foi me dado não sei o quê. Eu sei que a Esther me deu um monte de remédio lá. Ela e outra pessoa que estava lá, que é subordinado a ela. Me deram lá, e ele mudou o plantão, e veio para 15. E a médica disse, olha, eu vou te internar. Eu falei, pelo amor de Deus, doutora, não faça isso. Mandou me dar mais uma dose. Aí eu voltei lá, depois de 40 minutos, ela disse assim, olha, está 14/9. Então eu vou te liberar, vai no posto amanhã. Se tiver alta, você volta aqui. Graças a Deus, não estava mais. Eu precisei ser socorrido fisicamente, mas espiritualmente a minha esperança estava no Senhor. Não era a minha hora ainda. Se tivesse sido, não adiantava o médico nem a Esther, porque tinha chegado a hora. Mas se tivesse chegado, o paraíso tinha mais um habitante esta manhã aqui. Porque a mente está ligada no Senhor Jesus Cristo. Você está morto com Ele e com todos os rudimentos do mundo. Estão também cravados. Por isso, não se permita mais ser perseguido e conduzido por preceitos e doutrinas humanas. Parecem ser corretas e sábias, com falsa humildade e uma devoção mentirosa, uma adoração mentirosa. Mas não tem valor algum, porque são conduzidas de acordo com os desejos da carne. Que Deus nos guarde. Segura a fé que você recebeu. Num mundo corrompido,
que nós vivemos com inversão de valores, que podem estar, diríamos, mais declaradas, porque se Paulo escreveu isso há alguns, entre aspas, anos atrás, é porque eu disse, as reciclagens malignas vão trazendo uma aparência melhor a cada uma dos projetos reciclados por ele, e podem nos iludir ainda mais. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A Bíblia diz isso. Mas que o Senhor nos guarde e nos preserve. Seguros, porque eu recebi do Senhor, como ele disse, o que também vos ensinei, que os ensinamentos de Jesus estejam dentro de nós e que andemos nele. E assim chegaremos ao céu. Amém, queridos?